Olá, eu sou o Cássio Carvalho e hoje quero falar para você de um tema que eu gosto muito: negociação. A maior parte das pessoas que trabalham com autodesenvolvimento destacam a importância de você aprender a vender. Porque a todo tempo temos que vender algo. Vender um carro, um apartamento, sim, mas também não só venda de um produto ou de um objeto. O conceito de vendas que eles trabalham é muito mais amplo do que isso e eu concordo com eles. É um conceito relativo ao dia a dia das nossas vidas. A todo tempo nós temos que vender uma ideia, vender nossa imagem, vender nosso trabalho, entre outras coisas. E é verdade. Mas a minha concepção sobre esse tema é um pouco diferente. Eu vejo esse tema não como a importância exclusiva de saber vender, mas principalmente a importância de saber negociar. E saber negociar envolve saber vender, saber comprar, saber ceder, saber resistir, saber se adaptar, se adequar e também algo muito importante, saber conciliar. E você até pode me falar que não gosta de vender e que não precisa se desenvolver nessa habilidade, porque talvez você não trabalhe com venda de produtos, mas eu duvido que você não gosta de comprar. E eu duvido que você não gosta principalmente de comprar bem, sair com aquela sensação de que você fez uma ótima compra. E por outro lado, fica pé da vida quando faz uma compra ruim, faz uma compra mal feita, que você percebe depois que não fez um bom negócio. Então você até pode não querer aprender muito a vender, mas tenho certeza que você quer aprender a comprar bem. E se eu te disser que uma vez aprendendo a comprar bem, você leva de bônus a habilidade de vender? É porque se você aprende a comprar, você naturalmente vai aprender a vender, porque os princípios são os mesmos. E aqui que está o segredo. Não se trata de aprender a comprar ou a vender, mas sim se trata de aprender a negociar. Por quê? Quem sabe negociar, sabe comprar, sabe vender e principalmente sabe conciliar. O que é conciliar? Conciliar é pegar duas pessoas que estão num conflito, resolver esse conflito de forma que os dois lados saiam o mais satisfeitos possíveis. Então, conciliar é algo extremamente importante ao longo de toda a nossa vida. Comprar e vender também é um tipo de conciliação. É uma negociação e é também um tipo de conciliação. Porque quando eu vou comprar algo, em geral, eu quero pagar o mínimo possível e o vendedor, por sua vez, quer vender pelo maior valor. E quando que realmente sai o negócio? Quando chegamos em um valor em que, para mim, eu que estou comprando, considero aquele produto, aquele bem, mais valioso do que o preço que eu estou pagando. E como fica o vendedor nessa situação? O negócio sai para o vendedor quando ele entende que o que ele vai receber por aquele produto, o valor, o preço que ele vai receber, vale mais do que o produto que ele está vendendo. E para a gente dar um exemplo, então vamos pensar que eu vou vender um carro para você. Então, você vai comprar um carro de mim, nós chegamos num valor de 100 mil reais. O que significa? Significa que 100 mil reais no meu bolso hoje vale mais do que o carro. E para você significa que um carro hoje vale mais do que os 100 mil que você tem no banco. É por isso que a gente tem que olhar para essa questão, para esse tema, do ponto de vista de valor e não de preço. Porque não se trata de preço, e sim de valor. É como aquela história do vendedor de água lá no deserto. Uma água que naturalmente poderia custar 5 reais, no deserto vai ter outro valor. E por quê? Porque o valor da água no deserto vai ser muito maior. Você pode até me perguntar, mas não é uma questão de oferta e demanda? Sim, é uma questão também de oferta e demanda. Quanto menor a oferta e maior a demanda, maior o preço, maior o valor que aquele produto vai ter. Mas também existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva que eu comentei, se você analisar do ponto de vista de valor, não de preço. Independente do preço da água, o que está em jogo no deserto não é o preço nem a água, mas sim matar a minha sede. E qual que é o valor naquele momento de matar a minha sede? Depende. Há quanto tempo eu estou sem beber água naquele sol? Então a primeira lição de negociação que nós temos que ter é sempre comprar aquilo que eu preciso antes de ser forçado pelas circunstâncias. Porque aí eu tenho sim muito mais poder de barganha. Poder de barganha é, na verdade, o poder de negociar. Se eu não preciso de água com urgência naquele momento, eu posso negociar um valor menor com o vendedor. E além de negociar sem a pressão de estar forçado pelas circunstâncias, o que mais pode favorecer o meu poder de barganha, meu poder de negociação?
Com certeza, você já ouviu muita gente falando que conciliar ou negociar é saber ceder, é a arte de saber ceder. Ceder sim, mas resistir também. Não somente aprender a ceder, mas também saber resistir no momento certo. Porque não adianta só saber ceder. Quando eu cedo em algo essencial para mim, eu erro, seja na venda, seja na compra. Vamos dar um exemplo. Você trabalha numa empresa em que é obrigatório o uso de terno, em especial terno preto. E você precisa comprar terno novo porque o seu já está velhinho, já está surrado. Então você vai ao shopping, roda várias lojas e depois de olhar bastante encontra um que você realmente gostou. Só que o preço está acima do valor do que você está disposto a pagar. Então começa a negociação com o vendedor. O vendedor fala que já deu todos os descontos e você ainda continua negociando porque não quer pagar aquele preço. E aí vira aquele embate entre comprador e vendedor pela questão do preço. O vendedor, ele diz que pode até parcelar, pode te dar uma camisa de brinde, mas para você não adianta. Agora é uma questão de honra, você quer o desconto, você quer pagar o preço que você estava disposto a pagar. Só que depois de muito discutir, o vendedor te fala, olha, realmente este terno eu não consigo te vender pelo preço que você quer, mas tem este outro, da Armani, que é uma marca bem melhor do que essa que você estaria comprando, e esse entrou em promoção essa semana. Neste sim eu consigo te dar o desconto e fazer o preço que você quer, apesar dele ser um terno que seria muito mais caro. E realmente você olha um terno maravilhoso, um terno que você às vezes nunca tinha nem imaginado que teria. E aí o que você faz? Embalado pela emoção, pelo calor da negociação e por ter conseguido negociar, você compra. Aí você vai para casa todo empolgado e fala para sua esposa, nossa, comprei um terno maravilhoso da Armani. E ela fala, deixa eu ver. Você tira da sacola, todo empolgado e mostra para ela. Aí ela, meio frustrada, olha para você e fala, mas este terno é azul. Ele é lindo mesmo, mas é azul. Lá na sua empresa não é obrigatório terno preto? E aí a sua empolgação vai por água abaixo, porque aí caiu sua ficha de que você comprou um terno sim maravilhoso, dentro do preço que você queria, mas não da cor que você precisava. Então você acabou fazendo uma besteira. Comprou um terno muito bom, mas que não te serve para a sua necessidade. E por quê? Porque você ficou mais envolvido com a negociação e com a vantagem que você poderia levar em comprar um terno caríssimo com um desconto que você gostaria, e esqueceu de que o terno precisava necessariamente ser preto. Então, na negociação, você acabou cedendo em algo que era essencial para você, que era a cor do terno. Era o momento de você saber resistir. Você deveria ter falado, adorei esse terno, mas eu quero realmente o preto, que é o que eu preciso. Porque, nesse caso, a cor era algo essencial para você. E você se esqueceu disso. Então, na negociação, tem hora que é preciso sim ceder, mas tem hora que é preciso também resistir. Só que também, se eu resisto em algo acidental, para mim, algo que não é tão importante, eu também acabo errando. Por exemplo, seguindo com o mesmo exemplo, imagine a mesma situação e a mesma negociação. Você está lá na loja comprando o terno e você resiste, não compra o terno Armani, mas também não compra o terno preto, simplesmente porque o vendedor não fez o preço que você queria. Você bate o pé e fala, só compro se for nesse preço. E o vendedor não consegue. Então, a venda acaba não saindo porque o vendedor também resiste e não te dá o desconto que você gostaria. Então, você intimamente até adorou o terno, tem o dinheiro para comprar, sabe que o terno vale, mas resiste porque não conseguiu o desconto que gostaria. Aí, no dia seguinte, você chega na empresa para trabalhar, você lá com o seu terninho preto surrado, velhinho, e vai conversar com o seu chefe. E o que ele te diz? Ele fala, olha, hoje nós vamos almoçar com aquele nosso maior cliente. E nós hoje vamos fechar aquele maior contrato. Você, envolvido com a emoção daquele grande negócio que pode ser fechado, nem se lembra mais do terno que você ia comprar na noite anterior. Então, você vai pro almoço, você e seu chefe, chega lá no restaurante, aquele restaurante chique, você com aquele terno surrado, mas tá lá, focado no negócio. Você chega no restaurante, encontra o cliente, o cumprimenta, e aí vocês se dirigem para a mesa, para sentar para o almoço. Quando vocês estão quase chegando na mesa, imagina que o seu cliente derruba a pasta de documentos no chão, e você
todo solícito abaixa para pegar aquela pasta. E quando você se abaixa, você só escuta aquele rasgo. O que aconteceu? A sua calça se rasgou inteira atrás. Você fica com aquela vergonha e perde toda a concentração até para negociar com esse cliente. E quando você vai embora, o que você pensa? Por que eu não comprei aquele terno preto, mesmo que estivesse um pouquinho mais caro? Eu tinha o dinheiro e o terno valia, por que eu não comprei? Então essa história é só uma brincadeira, é só uma ilustração para demonstrar que, na verdade, numa negociação, o mais importante é nós termos clareza do que queremos e principalmente do que precisamos, mas também ter clareza daquilo que não é tão importante. Porque muitas vezes, na ânsia de levar uma vantagem, ou até pelo orgulho de tentar ganhar numa negociação, nós nos esquecemos do que é mais importante e acabamos perdendo o negócio. Porque numa negociação, o que importa não é ganhar, mas sim chegar no resultado que você precisa. Então, toda vez que você for entrar em uma negociação, tenha muita clareza do que é essencial e do que é acidental, aquilo que não é tão importante para você. Pode ser importante, mas não é essencial. E aí sim, você terá condições de ceder sim naquilo que não é essencial e resistirá bravamente naquilo que é essencial para você e não necessariamente em relação ao preço. Quer ver uma outra situação de negociação que não tem nada a ver com compra e venda, mas tem tudo a ver com negociação? E também tem tudo a ver com ceder e resistir da forma correta? Se você acompanha meus conteúdos, você já deve ter visto eu dizendo que sou também advogado. E na advocacia, principalmente quando a gente trabalha com direito de família, nós encontramos muito a questão da conciliação, que eu falei ali em cima. Por exemplo, um divórcio com filhos menores e nós temos que discutir guarda, pensão, visita. Eu sempre tento levar para um acordo e negociar aquela condição que é principalmente melhor para a criança. Evitar o conflito, evitar o litígio, evitar o processo judicial. Só que numa situação de divórcio, quando os ânimos estão extremamente exaltados, muitas vezes os pais se esquecem da criança e querem medir força. É a questão de briga, de ganhar, de vencer e não de chegar no melhor resultado, principalmente para a criança que é a maior vítima dessa situação. E o pior, muitas vezes o advogado da outra parte também não sabe negociar e entra naquele clima, naquela pressão do cliente dele e entra no clima de briga, no clima de tentar ganhar e acaba jogando mais lenha na fogueira ainda. E aí você tenta negociar um acordo bom para todo mundo, principalmente para a criança, mas não consegue, porque ou seu cliente é orgulhoso, ou porque a outra parte não quer negociar, ou principalmente, em alguns casos, até por falta de habilidade do outro advogado. E aí o que acontece? O divórcio se torna litigioso, vai para o judiciário e chega nas mãos de um juiz que, por mais que seja muito bem intencionado e tenha muito conhecimento jurídico, não conhece a realidade da criança, não conhece a realidade desses pais, lê o processo inteiro, pega todas as informações que estão disponíveis e toma uma decisão. Ele prolata uma sentença. E essa sentença vai definir a visita, vai definir a guarda, vai definir a pensão, vai regular a vida dessa família daqui por diante. Só que normalmente essa decisão não é o que o seu cliente gostaria, não é o que a outra parte gostaria e principalmente acaba não satisfazendo o mundo ideal para aquela criança. Mas é o que o juiz conseguiu decidir com aquilo que ele tinha nas mãos. Se não houve acordo, ele tem que tomar uma decisão e ele vai tomar essa decisão com as informações que ele tinha. Então, o que acontece? Muitas vezes a sentença vai ser muito pior do que um acordo, mas por orgulho as pessoas não fazem um acordo. Ou seja, se as partes tivessem realmente clareza daquilo que é mais importante para elas e soubessem ceder naquilo que não é tão relevante e resistir naquilo que é essencial, com certeza elas conseguiriam chegar a um acordo muito mais vantajoso do que a sentença do juiz. Só que por orgulho deixaram para o judiciário decidir sobre a vida delas. Percebam, aprender a negociar é essencial para as nossas vidas. Portanto, quem sabe negociar não briga pelo melhor preço, mas briga pelo melhor resultado. E eu te convido a entrar aqui na descrição desse vídeo e acessar a minha página onde você encontra um mini curso que eu desenvolvi sobre superação, que é o principal tema que eu trabalho aqui nesse canal. E saiba que quem sabe negociar
tem muito mais capacidade de superação.